Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os meus irmãos e irmãs que estarão ouvindo este vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa também compartilhar, curtir, para que mais pessoas elas tenham também acesso ao conhecimento de Deus. Pela sua infinita misericórdia, o Senhor me deu graça nesse momento estar aqui gravando esse vídeo, tudo para a honra e glória do Senhor, porque de mim eu não tenho nada para falar, mas eu tenho para falar de Jesus, porque eu gosto de falar de Jesus, eu gosto de falar das maravilhas de Deus, eu gosto de falar da Bíblia, eu gosto de falar dos milagres do Senhor. E a palavra de Deus diz, meus irmãos, que em Eclesiastes 3, que todo mundo conhece essa passagem sobre o tempo, que é um tempo determinado por Deus para todas as coisas na nossa vida. Então, há tempo de nós nascer, o tempo de nós crescer, e tempo de nós morrer. Há tempo para todas as coisas nessa terra. Então, a palavra de Deus vai dizer que se há tempo para todas as coisas, há um tempo para nós estar aqui na terra, e também há um tempo, chegará o tempo de nós também deixar essa terra, esse mundo. Sempre foi assim, sempre será. Então, e cada vez mais o tempo ele está se esgotando sobre a terra. Nós estamos vendo sinais, cada vez mais evidentes dos últimos tempos, do que está acontecendo no mundo. A terra está pegando fogo, muito sofrimento na terra, muitas guerras, nações se levantando contra nações, uma confusão, muita violência, muita tristeza, muitas pessoas perturbadas, muitas pessoas possuídas por demônios. E o doce se tornou amargo, o amargo se tornou doce. E nós olhando para tudo isso que está acontecendo, nós temos que ver isso, e ficar atento, vendo realmente que nós temos que estar nos preparando porque o tempo é chegado. E o tempo de Deus na nossa vida, ela também vai se cumprir. Então nós temos que aproveitar o tempo que Deus tem nos dado. Não desperdice o seu tempo com aquilo que não edifica a sua vida, que não edifica a sua família. Nós vemos que nesses últimos tempos, quando a tecnologia agora veio para o mundo, que hoje as pessoas nós estamos, rodeados de tantas coisas que nos distraem. As telas foi a coisa que mais distraiu e distrai o ser humano. Porque hoje as pessoas, elas, têm acesso a muitas coisas, ao mundo, tudo que no passado as pessoas não tinham, não conheciam o que era um outro país, o que era, porque não podiam nem viajar, pessoas que nunca foram para a praia, não conheceram nem o mar, só ouviu falar. Hoje você vê, você não precisa ir para nenhum desses lugares, para outros países, você tem canais que mostram tudo, daquele país e mostra com detalhes, e aquilo te distrai. Hoje você tem distração para tudo, para você estar com o seu tempo cada vez menor para Deus, dar o mínimo de tempo para Deus. E nós temos que saber que o tempo que Deus nos dá é aqui na terra para a gente, além da nossa vida de trabalho, nossa vida familiar, de estudo, mas nós temos que priorizar o tempo que é de Deus, o tempo para a nossa vida, o tempo para buscar Deus, o tempo para se dedicar a buscar o conhecimento de Deus, parar para ouvir, ouvir as coisas que nos edificam espiritualmente, porque vocês sabem que o diabo ele trabalha com a ilusão, ele é especialista em ilusão, iludir as pessoas. Então o diabo trabalha com a ilusão, enganando, e as pessoas se iludindo com esse mundo, se iludindo com as coisas bonitas dessa terra, se iludindo com a beleza desse mundo, se iludindo com os prazeres, e a vida vai passando, e aquela pessoa, quando ela não pensa, Satanás vem e ceifa a sua alma. Porque o inimigo ele quer nos manter distraído, iludido com as coisas deste mundo.
iludido com as coisas que tem sido inventado, tem sido colocado nessa terra. Tantas coisas que a ciência tem inventado, em todas as áreas, tantas novidades. Então, nós, seres humanos, nós somos curiosos, nós queremos ver, né? Nós queremos saber como que aquilo foi feito. Então, e o diabo, sabendo disso, ele quer nos manter distraído, iludido, sem buscar a Deus, ter aquela vida rasa com Deus, aquela vida de cristão de 5 minutos de oração, mas sem nem concentração, aquela vida sem leitura bíblica, sem estudo da palavra de Deus, aquela vida monótona, vai para a igreja, volta para casa, sempre a mesma coisa, um coração vazio, e assim vai passando o tempo. E a pessoa, em vez de muitas vezes ela melhorar, ela piora. Ela se conforma com aquela vida. Ela se conforma com a maneira que ela está vivendo. E vai deixando a vida levar. E não é assim. Não é assim, minhas irmãs, que nós temos que proceder na nossa vida, na nossa caminhada de fé. Nós somos fracos, somos falhos, somos pecadores, porque na primeira carta de João ele fala que aquele que diz que não tem pecado já cometeu o pecado em falar que não tem pecado. Então nós temos que sempre ter esse reconhecimento que somos pecadores e miseráveis, mas sempre buscando o aperfeiçoamento, sempre buscando melhorar a nossa vida, a nossa comunhão com Jesus Cristo, porque Ele está nos dando tempo para nos preparar. Você sabe quantas pessoas morrem por dia no mundo? 180 mil pessoas morrem todos os dias. Então, é muita gente que morre todo dia. E quantas dessas foi salva? Você sabe que salvação, Jesus sempre falou de minoria, de poucas pessoas. Isso é triste. Jesus sempre falando de poucas pessoas que vão salvar, poucas pessoas que serão arrebatadas, porque realmente o ser humano, ele não quer pagar o preço. O ser humano, ele não quer renunciar à sua carne, não quer renunciar a Satanás, não quer renunciar às coisas, né, do mundo. Ele quer continuar adorando as coisas que o diabo fez, que o diabo construiu. E, meus irmãos, nós temos que refletir muito sobre o que está acontecendo. Refletir muito sobre as coisas de Deus, sobre a eternidade, sobre a vida eterna, sobre como está a nossa vida, como nós estamos procedendo, porque nós temos que ser santo por fora, mas também nós temos que ser santo por dentro. Nós temos que ser santo por dentro, santo por fora. Não adianta nós ser santo por fora e sujo por dentro. E não adianta nós ser sujo por dentro, santo por fora. O Senhor quer completo. E eu vejo cada dia o cuidado de Deus e o tempo que Deus tem nos dado. Eu vejo, posso falar pela minha vida, que o Senhor teve misericórdia e foi me dando tempo para me consertar a minha vida. Porque outrora eu tivesse morrido no passado, mesmo estando dentro de uma igreja, eu não teria morrido salva, a não ser que o Senhor tivesse me dado uma oportunidade antes da morte. Mas eu não ia saber como pedir perdão pelos meus pecados, porque nós temos que especificar o nosso pecado para Deus. Tudo aquilo que a gente fez de errado, peço perdão por isso, porque eu falei mal, porque eu pensei mal, porque eu não ajudei aquela pessoa, porque eu usei uma roupa que não agradou a Deus, porque eu pintei meu cabelo, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu estava na vaidade. E o Senhor quer que a gente especifique os nossos pecados. E eu não teria feito isso. Então, foi Deus me dando tempo. E Deus é tão generoso, Deus é tão pacífico, Deus é tão longânimo, tão misericordioso. Assim Ele faz com todos nós.
para que ninguém diga que Deus não deu uma oportunidade de salvação. Principalmente com aqueles que estão dentro da casa de Deus e conhecem a verdade até um certo ponto. Porque muitos estão dentro da igreja, mas não conhecem toda a verdade. Não conhecem tudo que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Porque não está sendo ensinado. Não está sendo ensinada essa doutrina dentro da igreja, para as pessoas abandonarem o mundo, para as pessoas se santificar, se separar, se purificar, viver no natural, daquilo que Deus quer, que a gente viva sendo a gente mesmo, né? Não distorcendo a nossa imagem, não sendo uma coisa que a gente não quer, que a gente não é, porque quem faz isso é o diabo. Então, em partes as pessoas conhecem a verdade, em outras partes as pessoas não conhecem realmente a doutrina que leva para o céu. Isso é muito triste de ver. Igrejas lotadas de pessoas que não estão salvas, não estão libertas completamente, estão por uma parte, outra parte não. Então, mas Deus ainda está dando tempo para essas pessoas, para que elas sejam alcançadas por uma pregação, por um ensino de Deus, para que abra os olhos dessa pessoa e dê entendimento para elas, para que elas venham se limpar, que elas venham, né, ser transformadas. E Deus está dando tempo para você que está vendo esse vídeo, se você ainda não está limpo completamente. Deus todo dia está dando tempo para você valorizar esse tempo, para você valorizar essa oportunidade que Deus te dá. Porque pensa quantos que hoje morreram e foi encerrada a sua oportunidade. Foi encerrado o seu tempo sobre a terra. E achou que daria tempo, pessoal, amanhã eu faço isso, amanhã eu conserto aquilo na minha vida, amanhã eu peço perdão para aquela pessoa, amanhã eu me reconcilio, sabe? Amanhã eu vou lá pagar o que eu devo. E vai deixando, vai protocolando a salvação, vai protocolando as coisas que devem ser feitas para consertar a sua vida. E de repente a morte vem, sem a pessoa esperar. Eu sempre falo, todo mundo se converte quando entra no inferno. Lá todo mundo quer se reconciliar com Jesus. Lá todo mundo pede perdão, lá todo mundo pede mais uma oportunidade. Mas aqui na terra não teve? Teve. Tem pessoas que vivem até 80, 90, 100 anos. Deus deu muita oportunidade para essas pessoas. Envelheceram na terra. Viram quantas gerações passaram. Quantos dias, quantas noites, quantas horas essa pessoa teve. E não quis se arrepender. Aí depois quando morre e desce ao abismo, a pessoa se arrepende, se converte, quer aceitar Jesus. Mas aí é tarde demais. Aí não há mais esperança. Acabou. Então faça o que é certo hoje. Hoje. Busque a Deus hoje. Conserte sua vida hoje. Faça o que é certo hoje. Porque a gente não sabe nem se vai estar acordado, vivo amanhã. A gente deita, mas não sabe se vamos acordar vivos. Quantos que deitaram e não acordaram? Isso não é para te assustar. Mas é a realidade. E nós temos que trabalhar com a realidade. Nós não podemos ficar iludindo as pessoas. Só falando que Deus vai abençoar, que você é o filho preferido de Deus, que Deus é que faz tudo por você, porque não se preocupe, porque vai chover bênção para a tua vida. Não. Deus é um Deus de amor, um Deus que quer nos corrigir, nos exortar. Se precisar usar vara ou açoite, Ele usa para nos salvar do fogo do inferno. Qual é o pai, a mãe que não corrige seu filho? Quem ama, corrige. Quem ama, cuida. Quem ama, vai atrás. Quem ama, se preocupa. Quem ama, avisa. Assim é Deus. Ele nos ama. Mas cabe a cada um de nós tomar a sua própria decisão. O tempo se acabou para milhares de pessoas. Todos os dias acaba o tempo de milhares de pessoas. O livro da vida da pessoa é fechado. Quando chegará o nosso? Porque nós temos certeza de uma coisa. Ou a gente vai passar pelo arrebatamento ou pela morte física.
Só tem duas maneiras de nós sair da terra. E até hoje foi pela morte física. A morte natural do corpo. Porque estamos esperando o arrebatamento. O arrebatamento da igreja. E o Senhor está dando tempo para que o povo se arrependa. Porque quando fechar a porta, será tão triste. Será terrível o que vai acontecer nesse mundo. E Deus é longânimo. Ele está nos mostrando. Ele está nos mostrando para nós estar atento, estar alerto, buscando a presença de Deus, se santificando, se separando, fazendo aquilo que é certo, aquilo que agrada ao Espírito Santo de Deus. Porque quanto mais o pecado aumenta, mais o tempo está se abreviando. Vocês estão percebendo? Quanto mais o pecado aumenta, mais o tempo está se abreviando sobre a terra, mais o tempo está acabando. Então vamos buscar. Vamos aproveitar esse tempo. Se joga na presença de Deus, chore, ore, clame, jejue, leia a Bíblia, louve o nome do Senhor. Vá para a casa de Deus. Busque a presença do Espírito Santo. Peça misericórdia de Deus para você, para sua família, para o mundo, para todas as almas que estão neste mundo vagando, não sabe para onde ir. Elas nem imaginam que é a eternidade. A gente que acha que morreu, acabou tudo, que se expirou a vida, acabou tudo, e não é assim. Existem só dois caminhos, duas eternidades que nós temos que enfrentar. O céu ou o inferno. Ninguém vai escapar desse. E nós temos que falar a verdade, ser realista. Ninguém é criança mais. A gente está falando para pessoas adultas. Criança a gente tem que falar com jeitinho para não assustar. Mas o adulto não. O adulto já tem maturidade para saber e para suportar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe conceda mais entendimento e sabedoria da parte de Deus, para você realmente conhecer os mistérios de Deus, a vontade do Espírito Santo para a sua vida. E se você está passando por alguma coisa que você não entende, pergunte para Deus, para o Espírito Santo, que o Senhor quer te mostrar. Muitas vezes Deus permite muitas coisas na nossa vida para nos corrigir, para nos mostrar que aquilo não é a vontade de Deus, que aquilo não é o caminho de Deus. Entende? Muitas pessoas não conseguem enxergar isso. Elas não conseguem ver que Deus está falando dessa forma. Mas Deus está falando dessa forma. Então entenda o que Deus está falando na sua vida. Porque Jesus te ama. Ele quer o melhor para a sua vida e para a sua família. Ele não quer perder a sua alma. Ele não quer que a sua alma vá para o abismo. Ele quer salvar você. Foi para isso que Ele morreu. Foi para isso que Ele deu a vida dEle. Para nos salvar. Que Deus abençoe a sua vida e fale mais ao seu coração, Espírito Santo, e venha te revelar a verdade, para você não ser enganado com o espírito do engano que está no mundo. O espírito do anticristo enganando as pessoas, fazendo elas acreditar em algo que não é verdadeiro. Só Jesus é verdade. E a sua palavra, creia na palavra do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.